Olá, em pouco mais de um mês, o Partido Democrata dos Estados Unidos saiu da depressão em que estava diante de uma derrota aparentemente inevitável do presidente Joe Biden para a euforia de uma candidata mais jovem, determinada e sorridente que se apresenta como a estabilidade, em contraste com o ex-presidente Donald Trump, e o futuro em face do retrocesso, que significaria a volta de um ex-presidente golpista e autoritário como Trump, um criminoso condenado à Casa Branca. Depois de um péssimo desempenho no primeiro debate presidencial, em junho, Biden estava sob pressão do partido e de seus financiadores por causa da idade. Tem 81 anos, vai fazer 82 antes do fim do ano. Em 21 de julho, o presidente anunciou que desistia da reeleição. Há pouco mais de 4 meses, na época da eleição de 5 de novembro, não havia tempo para uma competição interna no partido para escolher um candidato. A vice-presidente era a candidata natural. Kamala Harris teve um desempenho discreto nos 2 primeiros anos do governo Biden, num sinal de que Biden pretendia concorrer à reeleição, ao contrário do que tinha prometido 4 anos antes durante a campanha. Kamala cresceu com a reação das mulheres à decisão da supermaioria colocada na Suprema Corte por Donald Trump, que revogou em 2022 o direito constitucional ao aborto. Biden é um católico e nunca abraçou a causa, que é uma causa, antes de tudo, feminista, ou acima de tudo. A convenção democrata teve a participação de republicanos anti-Trump. Começou na segunda-feira com homenagens a Biden pela grandeza de renunciar às ambições pessoais, o que Trump jamais faria. O plenário gritava "Obrigado, Joe", e "Nós te amamos, Joe". Biden fez um balanço do seu governo, com destaque para a legislação ambiental para combater o aquecimento global e levar a transição energética e também a geração de empregos. A economia é um dos pontos fracos dos democratas. No fim, Biden disse: "Amo o meu trabalho, mas amo mais o meu país. Dei o melhor de mim para vocês", encerrando assim uma carreira política que começou como o mais jovem senador dos Estados Unidos, com 29 anos. O discurso mais eletrizante da primeira noite, de 7 minutos, foi da jovem deputada nova-iorquina de origem porto-riquenha, Alexandria Ocasio-Cortez, a grande estrela da ala mais à esquerda do Partido Democrata. Deputada federal nova-iorquina: "Temos uma chance de eleger uma presidente a favor da classe média, porque ela é da classe média, entende a urgência de pagar aluguel, supermercado e remédios, está comprometida com nossos direitos civis e reprodutivos e vai enfrentar a ganância das empresas." Ao atacar Trump, AOC, como Alexandria Ocasio-Cortez é conhecida pelas iniciais, falou que Trump venderia os Estados Unidos por $1 se fosse vantajoso para ele ou para molhar a mão de seus amiguinhos de Wall Street, o centro financeiro de Nova York. Alexandria Ocasio-Cortez acrescentou que Kamala Harris está lutando pela paz no Oriente Médio, com a libertação dos reféns israelenses, pela libertação dos reféns israelenses e pelo fim da guerra de Israel em Gaza, uma demanda da esquerda que ainda divide o partido. A ala pró-palestina do Partido Democrata queria incluir no programa de governo, de 92 páginas, um embargo à venda de armas a Israel. Os pais de um refém israelense sequestrados pelo Hamas, o movimento de resistência islâmica, o grupo terrorista que atacou em 7 de outubro, falaram na convenção. A esquerda pressionou para que um palestino também desse um testemunho sobre a tragédia da guerra em Gaza. O palestino não teve chance. Câmara mantém a política de Biden de apoio incondicional a Israel e, ao mesmo tempo, defende os direitos nacionais do povo palestino e propõe um acordo de paz que inclua a criação de uma pátria para o povo palestino, da independência de uma Palestina árabe. Ainda na primeira noite, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton falou que Kamala finalmente vai quebrar o telhado de vidro que ela trincou, mas não quebrou.
Hillary teve 2.800.000 votos a mais do que Trump em 2016, mas perdeu um estado-chave, os chamados estados pêndulo, que podem ir para um lado ou para o outro, como Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, e perdeu no colégio eleitoral, que é antidemocrático. Os pais da pátria criaram esse colégio eleitoral porque a democracia era uma novidade, era uma proteção contra algum maluco eleito pelo voto popular. E isso está na Constituição, e qualquer reforma da Constituição dos Estados Unidos tem que ser aprovada por 75% dos estados, e os estados menores, os estados pêndulos, se beneficiam desse sistema. Então não vai mudar. Os discursos mais espetaculares foram do casal Obama na terça-feira à noite. Michelle Obama fez um discurso incisivo, direto, franco e sem pausa. Ela disse, por exemplo, durante anos Donald Trump fez tudo a seu alcance para fazer com que o povo tivesse medo de nós. Sua visão limitada e estreita do mundo fez se sentir ameaçado pela existência de duas pessoas bem-sucedidas, trabalhadoras e altamente educadas que por acaso são negras. Quero saber quem vai dizer a ele que o trabalho que ele está procurando pode ser um desses empregos negros. Em entrevista na Associação de Jornalistas Negros dos Estados Unidos, Trump acusou os imigrantes ilegais de tomarem o emprego de negros como se fossem empregos inferiores, de salários mais baixos. Isso causou indignação na hora na Associação de Jornalistas, e Michelle Obama deixou claro que desde o governo do marido, Barack Obama, a presidência passou a ser um emprego também para negros. Michelle criticou as agressões verbais e as grosserias de Trump. Baixar o nível nunca é resposta, disse ela. Baixar o nível é mesquinho, doentio e não é presidencial. Barack Obama foi irônico, fez pausas, acusou Trump de dar apelidos infantis a adversários, a acreditar em conspirações loucas e ter essa obsessão sinistra com o tamanho do público. Trump disse que reuniu mais gente do que Martin Luther King Jr., quando o líder do movimento pelos direitos civis dos negros fez o discurso Eu Tenho um Sonho, em 1963. Obama fez um gesto com a mão nesse momento, que virou meme em redes sociais, e foi evocando o debate das eleições primárias republicanas de 2016, quando o senador Marco Rubio falou que Trump tem as mãos pequenas, insinuando que por isso deve ter pau pequeno. Seria uma baixaria do Obama para repercutir em rede social, escreveu Patrícia Campos Melo na Folha de São Paulo. No mesmo discurso, Obama criticou as redes sociais ao dizer que hoje procuramos a aprovação de estranhos no telefone celular. Obama acusou Trump de querer financiar cortes de impostos para ele e seus amigos ricos, de matar o projeto bipartidário para aumentar a segurança na fronteira com o México, de acabar com o direito constitucional ao aborto e de dividir o país. Kamala Harris está pronta para o trabalho, conclamou Obama. Ela passou a vida cuidando das outras pessoas, lutou contra os grandes bancos, colégios ou as universidades, garantindo bilhões de dólares para o povo que eles exploravam, lutou pelas casas das pessoas nas crises das hipotecas durante meu governo. Como vice-presidente, acrescentou Obama, a Câmara enfrentou a grande indústria farmacêutica, lutou pelo direito das mulheres de decidir suas próprias vidas, ou seja, pelo direito ao aborto, e acrescentou, o outro lado diz que o Estado não serve para nada, e que sabe que é fácil viver do medo das outras pessoas. Isso é o mais fácil. Nosso trabalho é convencer que a democracia pode trazer resultados positivos na vida das pessoas. Precisamos traçar um novo caminho. Obama usou o slogan de sua campanha, Yes, we can, sim, nós podemos, no original, que aliás era em castelhano, si se puede. Obama transformou em Yes, she can, sim, ela pode. Yes, she can, e o plenário reproduziu.
A verdadeira liberdade é o direito que cada um tem de fazer o que quer, acrescentou Obama. A democracia não é uma formalidade, é uma ideia. É a maneira como tratamos uns aos outros, o respeito por quem não é como nós, não reza como nós e tem diferentes visões de mundo. O resto do mundo está nos assistindo. Os Estados Unidos podem ser uma força positiva no mundo, promover a paz e os direitos humanos, combater as doenças e a mudança do clima. O primeiro presidente negro sonha com a volta de um país onde se possa trabalhar em conjunto e criar laços de afeição. Obama deixou claro que a eleição está longe de ser ganha. Se trabalharmos como nunca e mantivermos firmes nossas convicções, vamos eleger Kamala Harris e Tim Walz. O terceiro dia era o dia de Tim Walz, governador do estado de Minnesota, o candidato a vice-presidente na chapa do Partido Democrata. Ele se apresentou como um professor de escola pública, treinador de futebol americano e sargento da Guarda Nacional, numa vida dedicada ao serviço público. Usou metáforas futebolísticas, como temos a bola e estamos avançando. Foi acusado de aumentar, de dizer que tinha ido para a guerra e na verdade não foi. Isso vai pegar na campanha. A principal missão de Tim Walz é atrair o eleitor branco de classe média sem curso superior, um eleitorado tradicionalmente democrata que se bandiou para o trumpismo por causa da promessa, aliás não cumprida, de Trump, de reindustrializar os Estados Unidos, de trazer de volta os empregos que foram para a Ásia. Walz é um norte-americano típico. O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, era cotado para vice, porque a Pensilvânia, que é muito popular na Pensilvânia, que é o maior dos estados pêndulo, aqueles estados que podem, onde qualquer um dos partidos pode ganhar. Mas Shapiro é judeu, apoia Israel incondicionalmente na guerra de Gaza, e os democratas tentam reconquistar os votos dos árabes norte-americanos, e a questão palestina divide o partido. Os árabes são importantes, por exemplo, no estado de Michigan. Mas a quarta-feira foi dominada por outros dois discursos em tom pausado e com um senso de humor. O ex-presidente Bill Clinton atacou Trump. Quando ouvir os discursos de Donald Trump, em vez de contar quantas mentiras ele diz, contem quantas vezes ele fala nele. É só mim, eu mesmo e eu. Clinton também criticou a linguagem e a postura pouco presidenciais de Trump. Uma das coisas do presidente é como o resto do mundo nos vê, é a imagem dos Estados Unidos. Trump falou no outro dia em Hannibal Lecter, um assassino em série e canibal. Clinton definiu Kamala Harris como a presidente da alegria. A grande surpresa da noite de quarta-feira foi o discurso emocionado de apoio a Harris feito por Oprah Winfrey, a mais importante apresentadora de televisão dos Estados Unidos. Pediu aos eleitores que escolham a verdade, a honra e a alegria. Oprah se orgulha de ser independente, não tem filiação partidária, nunca tinha falado numa convenção nacional para escolher candidatos à Casa Branca e nem convenção nenhuma partidária, e fez uma chamada geral. Estou convocando todos vocês independentes e todos vocês indecisos, declarou Oprah. Vocês sabem que é verdade, o que eu estou falando é verdade, que os valores e o caráter importam acima de tudo na liderança e na vida. Oprah Winfrey pediu aos eleitores que escolham otimismo em vez de cinismo, inclusão em vez de retaliação, senso comum em vez do nonsense. Depois de uma atuação discreta como vice-presidente, havia dúvidas se Kamala seria capaz de unir o partido e fazer uma campanha com condições de derrotar Trump. Ela tem a favor o fato de ser mais jovem, tem 58 anos, Trump tem 78, e a maioria do eleitorado não queria uma repetição do duelo entre Biden e Trump. Ao aceitar a candidatura, a Câmara disse que o caminho que me trouxe até aqui foi inesperado. A mãe biomédica tinha 19 anos quando atravessou o mundo, saiu da Índia para ir para a Califórnia com o sonho
de curar o câncer de seio, de aprender a curar. Ela ia voltar para casa, mas conheceu o pai, um economista jamaicano, eles casaram. Esse negócio de contar a história da família é parte da humanização do candidato. Câmara disse que decidiu estudar direito para ajudar as pessoas a lutar pelos seus direitos. Foi promotora em São Francisco e procuradora-geral da Califórnia, cargos que nos Estados Unidos são eleitos. Em toda a minha carreira, só tive um cliente, o povo, discursou Câmara. De todo o povo americano, não interessa o partido, a religião, a língua, a origem étnica. A nação tem uma oportunidade de se livrar do passado, das recriminações e de olhar para o futuro, continuou Câmara, prometendo governar para todos, com base nos valores fundamentais dos Estados Unidos, a liberdade, as eleições legítimas e a transferência pacífica do poder. O que Trump não quis fazer quando mandou uma multidão enfurecida atacar o Congresso em 6 de janeiro de 2021, numa tentativa de golpe sem precedente na história dos Estados Unidos, onde o derrotado sempre reconhece o resultado e cumprimenta o vencedor. Trump nunca reconheceu a derrota na eleição de 2020. Kamala contou a experiência de procuradora na Califórnia, enfrentei predadores sexuais, processei os grandes bancos, universidades para recuperar dinheiro de consumidores, defendi veteranos, trabalhadores demitidos de seus empregos, defendi idosos, lutei contra cartéis que traficam armas e drogas. Esta luta não é fácil. E aí, voltando para a campanha, esta é a eleição mais importante da história do país. Trump não é um homem sério, mas as consequências de botar Trump de volta na Casa Branca são extremamente sérias. Não é apenas o caos, mas a gravidade do que aconteceu quando Trump perdeu a eleição, tentou anular o voto de vocês e mandou uma multidão armada para o Congresso. Quando políticos do seu próprio partido pediram para acalmar os ânimos, ele inflamou ainda mais a situação e foi condenado recentemente por fraude, por 34 acusações de fraude e multado por abuso sexual. Sua intenção explícita de soltar extremistas violentos que atacaram agentes de segurança no Congresso, mandar prender jornalistas e adversários políticos, de usar as Forças Armadas na segurança interna, na repressão a cidadãos americanos, não tem precedentes na história dos Estados Unidos e a Suprema Corte decidiu que ele está imune de processos criminais. Imaginem Trump sem o guardrail. Ele vai usar o imenso poder da presidência não para melhorar a vida de vocês ou fortalecer a segurança nacional, disse Câmara, mas para servir a si mesmo. Sabemos o que o segundo mandato de Trump significa. Está no projeto 2025. Mas não vamos retroceder com Trump, cortar a assistência médica e a previdência social, acabar com o Departamento de Educação. Não vamos tirar o direito à educação. A Câmara defendeu uma economia com oportunidades para todos, não disse como faria isso. Falou em criar empregos, reduzir o custo de vida, que é o ponto mais fraco da campanha democrata, porque os preços aumentaram com a inflação causada pela pandemia, chegou a 10% ao ano, e foi agravada depois pela invasão, quer dizer, custou abaixar, porque ainda teve a invasão da Ucrânia pela Rússia, que mexeu nos preços de alimentos e combustíveis. A inflação baixou, está em 2,9% ao ano nos Estados Unidos, os preços pararam de subir, mas não voltaram ao que era antes. É essa comparação que Trump faz. No discurso de Câmara, todos precisam uma chance de competir e de ter sucesso. Vou unir todos para criar empregos, oferecer empréstimos para pequenos empresários e empreendedores. Trump luta por seus amigos bilionários, quer mais cortes de impostos para eles, quer instituir um imposto que vai custar $4.000 por ano a mais às famílias de classe média. Na questão do aborto, Kamala afirmou que Trump escolheu ministros da Suprema Corte para tirar os direitos reprodutivos das mulheres, o direito ao aborto, e se gaba disso. Pintou um quadro dramático com um fiscal nacional
mulheres tendo abortos em estacionamentos, porque os médicos têm medo de serem presos ao fazer qualquer procedimento, mesmo quando a gravidez é inviável. E disse que eles querem impor a proibição do aborto a nível nacional, inclusive de remédios abortivos. Câmara acusa com base no que está no projeto 2025, aquele plano de governo criado para um segundo mandato de Trump pelo Instituto de Ultraconservador Heritage Foundation. O candidato republicano tem evitado a questão do aborto, alega que é um tema para os estados, que foi o que decidiu a Suprema Corte, diz que os grandes juristas defendem isso, não é verdade. Trump nomeou 3 ministros conservadores e a Suprema Corte revogou o direito constitucional ao aborto, que existia desde 1973. Isso foi seguido por legislações restritivas nos estados dominados por republicanos, que na prática proíbem o aborto, criminalizam o médico, a mulher e quem os ajuda. Por que não confiam nas mulheres? Perguntou a Câmara. E respondeu: nós confiamos. Quando o Congresso aprovar o aborto, orgulhosamente, eu vou sancionar a lei. Câmara falou em liberdade, de viver sem risco de morrer num tiroteio, de respirar ar puro, de tomar água pura, de combater a poluição e o aquecimento global e a liberdade de votar. Na questão da segurança da fronteira, explorada intensivamente pela campanha de Trump, Câmara argumentou: eu, Joe e republicanos conservadores fomos até a fronteira, negociamos um projeto bipartidário, a Lei de Segurança da Fronteira, e Trump mandou os republicanos do Congresso bloquearem o projeto para tirar vantagem política na campanha. Não quer resolver o problema, quer explorar politicamente. Em política externa, Câmara defendeu o fortalecimento das alianças, prometeu que os Estados Unidos teriam a melhor e mais letal força militar do mundo, letal, ela falou isso. Na disputa com a China, prometeu que vestiu as bandeiras nacionais e do excepcionalismo americano e vamos competir com a China para liderar a conquista do espaço e a inteligência artificial. Câmara acusou Trump de querer abandonar a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a Aliança Transatlântica. Trump é isolacionista. E também de incentivar o ditador russo Vladimir Putin a atacar aliados dos Estados Unidos que não derem a sua contribuição financeira à OTAN. De acordo com o previsto, como presidente, anunciou a Câmara: serei firme e forte no apoio à Ucrânia e na aliança com nossos parceiros da OTAN. Sempre vou defender Israel, que nunca mais deve sofrer um ataque terrorista, como que aconteceu em 7 de outubro, ela falou na violência sexual do Hamas. E, ao mesmo tempo, acrescentou que o que acontece em Gaza há 10 meses, né, a fome, as mortes de civis inocentes, a escala do sofrimento, diz que o presidente Biden e ela tentaram acabar com essa guerra, libertar os reféns, garantir a segurança de Israel e o direito do povo palestino de ter sua autodeterminação, seu próprio futuro. Diz também que vai defender os Estados Unidos contra o Irã e contra ditadores como Kim Jong-un da Coreia do Norte, que estão torcendo por Trump, porque, segundo Câmara, Trump é manipulável e gostaria de ser um autocrata. Na luta entre democracia e tirania, sei onde os Estados Unidos devem estar. Câmara sai da convenção como favorita, embora as pesquisas deem apenas uma ligeira vantagem a ela dentro da margem de erro. Sua maior fragilidade é a economia. Eleitores de países ricos votam quase sempre com a mão no bolso. Em política, uma semana é muito tempo. Trump a ataca com uma metralhadora giratória, mas ainda não encontrou o alvo nem o tom para a luta contra a candidata democrata, que no momento atrai a maioria das atenções. Trump é um narcisista patológico, quer estar sempre no centro e nos holofotes. Hoje se encontra no Arizona com o patético Robert Kennedy Jr., o terceiro nas pesquisas, há muitos outros que ninguém fala. E Kennedy deve anunciar nesta sexta-feira o abandono da corrida à Casa Branca e o apoio a Trump. Kennedy é uma figura bizarra que faz campanha contra vacinas e desonra o partido do tio presidente John Kennedy e do pai Robert Kennedy, assassinado. O presidente foi assassinado em 63 e o irmão, quando garantia a candidatura do Partido Democrata
a eleição de 1968. A campanha para valer começa agora. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório, então tem que mobilizar os eleitores. Será interessante ver os debates. A procuradora-geral contra um criminoso condenado por 34 acusações de fraude, que ainda enfrenta outros 3 processos criminais e foi condenado na Justiça Civil por abuso sexual. Este é o candidato, o outro candidato. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça, leia o meu blog, Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News, no LinkedIn e no Thread. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.